Fala galera, tudo bem? Professor Alu aqui e esse aqui é o nosso primeiro vídeo de combinatória, né? Então, a gente está começando aí um curso novo. Combinatória. E probabilidade. Bom, como referência bibliográfica, vou estar usando aqui volume 5 do IESE, tá? Tem o downloadzinho dele aí no Classroom, tá? É minha primeira postagem, né? Lá de março é a coleção aí PDF desses livros, né? Para vocês poderem estudar. Bom, pessoal, esse daqui, se eu não me engano, é o livro mais curto do IESE. Ele tem 79 páginas, sendo que boa parte dessas páginas aí é de exercício. Então, a gente não vai ficar muito aqui em combinatória, porque combinatória é uma matéria que você consegue explicar a teoria muito rapidinho e os exercícios são bem difíceis, né? Eu particularmente acho combinatória a matéria mais difícil das matérias que a gente vai estudar, beleza? Não que a combinatória dos vestibulares aí que vocês vão fazer seja muito difícil, mas assim, combinatória é uma matéria que você consegue super complicar assim, fazendo nada. Você coloca uma, duas informações a mais no exercício, ele já se torna completamente complicado e difícil, tá? A minha missão aqui vai ser facilitar isso aí para vocês, o máximo que eu conseguir, tá? Não é a matéria que eu mais gosto de matemática, eu sou mais da álgebra, então combinatória aqui a gente tá um pouco fora da minha matéria, da minha melhor matéria, mas vou me esforçar aqui para tentar passar o máximo de conhecimento possível para vocês, tá? Bom, porque se você pega uma questão de combinatória do IME, por exemplo, né, Instituto Militar de Engenharia, ou uma questão de combinatória aí de uma Olimpíada, sei lá, de uma IMO da vida, cara, a questão é tipo uma linha, nem isso. E, tipo, quebra completamente as suas pernas, né, a questão, assim, porque é uma matéria, assim, que, como eu disse, super complica muito fácil, tá? Mas, como a gente está estudando aí, vamos ficar aqui nível AFA, nível SpaceX. Não vai ter problema. Tudo que a gente precisa para destruir as questões de combinatórias dessas provas é o que está aqui no livro do IESE, né? A gente não vai chegar a estudar permutação caótica, esse tipo de coisa não, né? Porque já começa a fugir aqui do ensino médio, né? Mas, enfim. Então, a gente vai estar estudando aí esse livro. Como eu disse, ele é um livro pequeno. Eu estava pensando em fazer 3 aulas de combinatória. Só que eu acho que essa primeira aula eu não vou conseguir passá-la toda hoje. Então, talvez a gente precise aí de 3 a 4 aulas para matar toda a matéria de combinatória, tá? É porque a gente tem 3 tópicos para falar, né? Esse livro ele tem 3 capítulos. O primeiro capítulo é análise combinatória de fato, que a gente vai estar falando aí sobre contagem, sobre arranjos, permutações, fatorial, combinações e etc, né? O segundo capítulo, a gente vai falar sobre binômio de Newton, que vai ser a nossa próxima aula, tá? A gente vai estar falando sobre teorema de Pascal, binômio de Newton, o que é, para que serve. E a última aula desse curso vai ser sobre o capítulo 3 de probabilidade. Então, a gente vai aprender a contar aqui hoje, né? A aula de análise combinatória para você aprender a contar, para você saber contar espaços amostrais, para você saber contar combinações de eventos e poder calcular probabilidades. Beleza? Então, essa que é a ideia. Por isso que a análise combinatória é uma matéria que é dada junto com probabilidade, porque você aprende a contar para calcular probabilidades. Beleza? Muito bem.
Daí, como é que vai funcionar aqui a nossa aula de hoje, pessoal? Eu vou estar apresentando para vocês a parte teórica, tá? Que, como eu disse, não é muita coisa, é rápida a parte teórica, né? É muito simples, muito bonito na teoria, muito simples, muito fácil, né? E aí, o problema são os exercícios de combinatória, porque a teoria é uma linha de teoria que você tem. Se você aprendeu o princípio fundamental da contagem, acabou. O problema vai ser colocar isso em prática, que é o que a gente vai precisar trabalhar bastante, tá? Então, nessa aula de combinatória, eu vou estar apresentando aqui para vocês a teoria e o resto da aula a gente vai ficar fazendo exercícios, beleza? E aí eu tô trazendo aqui para vocês alguns exercícios resolvidos, né? Então, vocês estão recebendo aí junto com essa aula um PDF que eu trouxe 21 exercícios de contagem para a gente fazer, que eu vou começar nessa aula. Não sei se vai dar tempo, né? Vamos ver, depende aí da velocidade nossa. Mas eu vou começar a resolver essa lista de exercícios resolvidos. E assim que a gente terminar isso, vocês vão estar mais que aptos para resolver aí qualquer problema de contagem. E aí, semana que vem, a gente termina qualquer coisa que tenha ficado pendente dessa aula e mata binômios de Newton, beleza? Bom, sem muito mais enrolação, vamos partir aqui para a aula de hoje, então. A contagem, pessoal, a análise combinatória, né? Ela é uma matéria aí da matemática que ela ajuda a gente a contar, né? Porque contar pode se tornar uma tarefa difícil e trabalhosa, né? Quando você começa a ter que contar coisas muito grandes. Beleza? Por exemplo, né? Você tem aí. Pega um teclado de computador. Quantas teclas tem um teclado de computador? Você tem aí de A a Z, de 1 a 9, fora símbolos, né? E aí você vai montar uma senha de 8 caracteres. Quantas maneiras diferentes você pode montar sua senha? Você tem 8 caracteres, né? 8 espaços para digitar um número ou uma letra. E tem muitas possibilidades, né? Que você pode montar a sua senha. Então, contar esse tipo de coisa começa a se tornar complicado, né? Porque se você vai colocando muitas coisas no jogo, o resultado final acaba se tornando muito difícil. Então, o pessoal aí criou um ramo da matemática para estudar a arte da contagem, como contar coisas que são impossíveis de se contar na mão, né? E como você faz para contar essas coisas de maneira inteligente e para, por exemplo, resolver uma contagem que você demoraria dias para fazer em alguns segundos, né? Então, essa é a ideia aí. E a gente começa, então, primeiramente, né, antes de tudo, falando sobre o fatorial. Porque daqui a pouquinho, quando a gente começar a contar as coisas, vocês vão ver que a gente chega em números extremamente grandes muito rápido. Então, o fatorial, ele vai ser... Eu não sei se vocês já estudaram isso aqui na escola, eu espero que sim, né? Porque isso aqui é uma matéria de ensino médio. Então, eu espero que vocês já tenham visto isso aqui. Mas o fatorial, ele é uma operação, né? Então, assim como você tem, por exemplo, potência, raiz, você também tem a operação de fatorial, tá? Que você aplica em um número, né? Então, qual que é a definição aqui de fatorial? Ó, fatorial vai ser uma exclamação. Então, quando a gente tiver um número com uma exclamação do lado, a gente está falando n fatorial, beleza? E o que que é esse negócio de fatorial? Por definição aí, 0 fatorial vai ser 1 e 1 fatorial vai ser 1. E n fatorial
em que n é qualquer número maior ou igual a 2, vai ser n vezes n menos 1 vezes n menos 2 vezes 2 vezes 1. Beleza? Então, se, por exemplo, você quer calcular 5 fatorial, 5 fatorial é igual a 5 vezes o anterior, vezes o anterior, vezes o anterior, até chegar em 1. Beleza? Se você quer calcular 100 fatorial, vai ser 100 vezes 99 vezes 98, até chegar em 2 e 1. Beleza? Então, olha só, né? Isso aqui é um número muito grande. 100 vezes 99 vezes 98 vezes 97 é um número muito grande. Beleza? Eu vou estar colocando aqui alguns fatoriais para vocês se familiarizarem com os números, né? Então, 0 fatorial é 1, 1 fatorial é 1, 2 fatorial vai ser 2 vezes 1, que é 2. 3 fatorial vai ser 3 vezes 2 vezes 1, que é igual a 6. 4 fatorial, e aí olha que interessante, né, pessoal? Se você quer calcular 4 fatorial, 4 fatorial vai ser igual a 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. E 3 vezes 2 vezes 1 é 3 fatorial. Então, meio que você pode parar onde você quiser o fatorial, né? Se você tem 100 fatorial, você pode falar que isso aqui é 100, né? Vezes 99 vezes 98 fatorial. Então, você pode parar a sua exclamação onde você quiser, tá? Então, 4 fatorial é 4 vezes 3 fatorial. Então, a gente vai pegar esse 3 fatorial e multiplicar por 4. Você vai achar o 24. E 5 fatorial? 5 fatorial é 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Ou seja, 5 vezes 4 fatorial. E 4 fatorial é 24. Então, 5 fatorial, 120. 6 fatorial, multiplica esse por 6, 720. 7 fatorial, multiplica 720 por 7. Vocês vão achar aqui o 5.040. 8 fatorial. 8 fatorial é 40.320, que é esse vezes 8. 9 fatorial, 362.880. 10 fatorial, adiciona um zero aqui. Tá? E qualquer coisa maior que isso, pessoal, já não compensa calcular, tá? Se, por exemplo, você está resolvendo um exercício e você encontra como resposta 40 fatorial, você não vai calcular o 40 fatorial, beleza? Você vai deixar a resposta como 40 exclamação, porque aí o seu corretor, né, quem vai corrigir sua prova, ou de repente as alternativas, elas não vão dar o valor de 40 vezes 39 vezes 38 até o 1. Elas vão deixar na forma compacta, né? Na forma aqui com o fatorial. Beleza? Operações, né? Então, eu coloquei esses valores aqui, ó, só para vocês se familiarizarem, né? Se você vai calcular um 6 fatorial e você acha um 600 da vida, pode ser que você tenha errado conta. Porque o 6 fatorial ele tem que ser 720. Então, dá uma olhada aqui nessa tabela de números e se familiarize com eles. Porque você vai usar isso bastante. Tudo bem? Muito bem. Algumas operações que a gente pode fazer com fatorial, pessoal. Por exemplo, se você tem 10 fatorial dividido por 8 fatorial, você pode levar o seu 10 fatorial até o 8 fatorial e cortar. Então, quanto que é 10 fatorial dividido por 8 fatorial? É 10 vezes 9, é 90. Tá? Isso significa que se você pegar aqui o seu 3.628.800 e dividir por 40.320, tem que dar exatamente 90, tá? Acabei de fazer aqui a continha na calculadora e deu 90, né? Bateu. Por quê? Porque o 10 fatorial é 10 vezes 9 vezes 8 fatorial. E aí você corta 8 fatorial com 8 fatorial. Beleza? Tá. Se você tem, por exemplo,
10 fatorial mais 9 fatorial. Tem um jeito mágico de resolver isso aqui? Não, mas você pode estar fatorando o seu 10, né? 10 fatorial é 10 vezes 9 fatorial. Então você tira o 9 fatorial em evidência e 10 mais 1 dá 11. Então, se você somar 10 fatorial com 9 fatorial, tem que dar 9 fatorial vezes 11, né? Ou seja, se você soma esse com esse, vai dar esse multiplicado por 11. Até porque 10 fatorial é esse multiplicado por 10, tá? Maravilha. Bom, então, esse fatorial aí, a gente vai estar usando para nos auxiliar a trabalhar com números grandes, beleza? Aí, pessoal, fatorial cresce mais rápido que a exponencial, tá bom? Se você pegar, por exemplo, aí, sei lá, 2 ao quadrado. 2 ao quadrado é 4. 2 ao cubo é 8. 2 à quarta, 16. 2 à quinta, 32. Agora compara com os fatoriais, ó. 2 fatorial, 2. 3 fatorial, 6. 4 fatorial, 24. 5 fatorial, 120. Tá? Isso aqui é para mostrar para vocês que o comportamento do fatorial é um comportamento de crescimento extremamente absurdo, né? E o fatorial, ele cresce mais rápido que o exponencial. Então, há um tempo atrás, né, o pessoal estimava que a curva de crescimento da tecnologia na humanidade era uma curva exponencial. Então, quanto mais tempo passa, mais rápido a gente desenvolve tecnologia, né? Então, conforme o tempo foi passando, a nossa quantidade de tecnologia foi desenhando essa curva exponencial ao longo do tempo. Só que hoje em dia o pessoal está acreditando que a nossa curva ela está mais para uma curva fatorial do que uma curva exponencial. Isso significa que a nossa curva de tecnologia ela cresce muito mais rápido do que uma exponencial. O gráfico do fatorial é um gráfico mais ou menos assim, ó. É muito puxado, tá? Ele cresce muito rápido. Porque como vocês puderam ver, a gente precisou chegar no 10, de 0 a 10, para já estar na casa do milhão, tá? Então, essa operação aqui é uma operação que cresce muito. Muito rápido. Beleza? Mas, a gente vai estar usando o fatorial apenas para números inteiros. Naturais, né? Melhor dizendo. Então, esse n aqui, ele pertence aos naturais e ele é maior ou igual a 2. Ah, professor, existe fatorial de número quebrado? Tipo, 1,5 fatorial? Como é que você define 1,5 fatorial? Olha, existe uma função aí chamada função gama que ela passa pelo fatorial, tá? Então, o fatorial, ele é uma curva discreta. Você só pode colocar números naturais. Só que essa curva aqui que passa por esses pontos, ela é chamada de função gama, só que é uma matéria de ensino superior, a gente não vai estudar aqui. Pra gente, fatorial, você faz só com números inteiros, tá bom? Você não vai estar encontrando aí no ensino médio um fatorial de número quebrado, tá bom? Então a gente vai trabalhar aqui só nos números inteiros. Naturais, né? Quando eu falo inteiro, entendam em naturais, porque a gente está trabalhando com um número positivo, tá? A gente está contando, né, pessoal? Você não vai contar com um número negativo. Você tem que contar com um número positivo, porque você está contando coisas que existem, né? Muito bem. Então, vamos passar aqui o PFC. Bom, nesse quadrinho aqui, pessoal, eu basicamente vou passar toda a matéria de análise combinatória, tá? A gente vai estudar agora o princípio,
fundamental da contagem. E vai funcionar da seguinte maneira. Imagina que você tem R conjuntos. Então, você tem um conjunto A, formado pelos elementos A1, A2, A3, NA. Então, você tem aqui o primeiro conjunto. Esse conjunto A, ele tem NA elementos. Você também pode ter aqui o conjunto B, B1, B2, NB. Ou seja, o conjunto B ele tem NB elementos. E você pode ter aqui quantos conjuntos você quiser. Por exemplo, você também pode ter o conjunto Z, Z1, Z2, NZ. Beleza? E aí, você quer montar R+, palavra difícil aí, ordenadas. O que é isso, professor? Por exemplo, se você tem dois conjuntos, você quer formar pares ordenados. Se você tem três conjuntos, você quer formar triplas ordenadas. Se você tem quatro conjuntos, você vai formar quádruplas ordenadas, quintuplas ordenadas, erruplas ordenadas, tá? A palavra é estranha, mas tá aí. Então, você vai montar aqui o seguinte. Você vai escolher um elemento de A. Pode ser o A2, o A1, o A10, o último, né? O ANA. Você vai escolher um elemento de A. Você vai montar aqui, combinar ele com o elemento de B. E com o elemento de Z. Beleza? Então, o número de R+ ordenadas que você consegue montar com esses R conjuntos vai ser dado por NA vezes NB vezes NZ. E basicamente esse aqui é o princípio fundamental da contagem. Só utilizando esse princípio, você tem teoria para resolver qualquer exercício de análise combinatória que existe. Tá? PFC, princípio fundamental da contagem. Então, como eu disse, a matéria de análise combinatória é muito pequena, mas o poder dela é muito grande. Então, vamos entender aí o PFC na prática. Você vai ter aqui um conjunto A, você vai ter aqui um conjunto B e você vai ter aqui um conjunto C. O conjunto A, ele vai ter três elementos, o A1, o A2 e o A3. O conjunto B vai ter dois elementos, o B1 e o B2. E o conjunto C vai ter três elementos, C1, C2 e C3. Então, o NA aqui é 3, o NB é 2 e o NC é 3. Beleza? Bom, então eu posso montar a seguinte tripla ordenada: A1, B1, C1. Certo? Eu também posso montar o A1, B1, C2. Ou então A1, B1, C3. Então, eu já montei aqui três triplas ordenadas: A1, B1, C1, A1, B1, C2, A1, B1, C3. Agora, o meu A1, ele também pode se combinar com o B2, né? E o B2
pode se ligar a qualquer um dos Cs. Então, A1B2, eu posso ter A1B2C1, A1B2C2, A1B2C3. Eu tenho mais 3 elementos. Aí, eu também posso combinar aqui o A2 com o B1 e o B1 com cada um desses 3. Ou o A2 com o B2 e o B2 com cada um desses 3. Então, o A2, eu tenho mais 3 e 3 possibilidades aqui que eu posso fazer de combinações. E para o A3 a mesma coisa. Então, quantas triplas ordenadas eu consigo montar com esses elementos desses 3 conjuntos? 3 mais 3 mais 3 mais 3 mais 3 mais 3, né? 3 vezes 6, 18. Que é o produto de 3 vezes 2 vezes 3. Igual mágica, tá? Então, o que está acontecendo aqui, pessoal, é o seguinte. Tenho 3 sapatos, 2 calças e 3 camisetas. Quantas maneiras diferentes eu posso me vestir? Né? 3 sapatos, 2 camisetas. Não, 2 calças, né? E 3 camisetas. Então, eu tenho 18 looks para montar e sair quando a quarentena acabar. Tá bom? E eu consegui chegar nesse resultado, né? Apenas com a informação de quantos elementos eu tenho em cada conjunto, tá? Porque, pessoal, ó, o B, ele pode se combinar com qualquer um dos Cs. E o B2 também. Então, só de ligar o B1 com qualquer um desses e o B2 com qualquer um desses, a gente já tem 6 possibilidades. E cada uma dessas 6 possibilidades, a gente ainda pode ligar com o A, com A1, A2 e A3. Então, para cada uma dessas 6 possibilidades, a gente ainda pode ter... Vamos lá. Para cada uma dessas 6 possibilidades, você pode ligar elas com o A1, com o A2 e com o A3. O que te possibilita a ter 18 combinações aí de roupas que você pode fazer, tá? Isso aqui é um exemplo do nosso dia a dia. Beleza? E essa é a ideia aí do princípio fundamental da contagem. Então, se você, por exemplo, tem 4 calças e 5 blusas, você pode se vestir de 4 vezes 5 maneiras diferentes, tá? Porque para cada calça, você tem aí 5 blusas, né, que eu falei, e você tem 4 calças, então 4 vezes 5. E essa é a ideia. Legal? Por exemplo, uma moeda é lançada 3 vezes. Quantas sequências possíveis de cara e coroa a gente tem? Né? Então, você tem aqui a primeira moeda, que pode sair cara ou coroa. Aqui na contagem, pessoal, geralmente a gente representa coroa com K e cara com C, tá bom? A segunda moeda pode dar cara ou coroa, e a terceira moeda pode dar cara ou coroa também. Isso significa que, ó, você tem aqui 2 elementos, 2 elementos e 2 elementos. Então, se você multiplicar 2 vezes 2 vezes 2, dá 8, que são todas as possibilidades que você pode tirar. Então, você pode tirar cara, 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 coroa, cara, coroa, cara, cara, coroa, coroa. Ou você pode tirar coroa, cara, cara, coroa, cara, coroa, 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 cara, coroa, coroa, coroa. Você não pode tirar nada além disso. E a gente descobriu isso aqui rapidinho, utilizando aí o princípio fundamental da contagem. Beleza? Levando para matemática, né? Você pode falar assim que você quer montar triplas ordenadas. Cada uma dessas aqui seria uma tripla ordenada, em que o seu A ou ele é cara ou é coroa, o seu B ou ele é cara ou coroa,
e o seu C, ou ele é cara, ou ele é coroa. Então, você quer montar triplas ordenadas, sendo que o A pertence a esse conjunto, o B pertence a esse conjunto e o C pertence a esse conjunto. Essas aqui vão ser todas as nossas triplas ordenadas, tá? Essas 8 aqui, que a gente consegue encontrar esse número rapidinho com o princípio fundamental da contagem. Beleza? Bom, pessoal, na próxima parte do vídeo, a gente vai falar sobre as implicações, né, as consequências do princípio fundamental da contagem. E aí a gente vai falar direitinho aí sobre o que é cada uma dos tipos de contagem que a gente tem. E depois a gente já vai partir para os exercícios, tá bom? Então vamos aí para a próxima parte do vídeo.